Boa noite a todos, obrigado pela presença. Hoje, nosso palestrante, nosso facilitador da noite vai ser o Carlos Gomes, que é daqui de Itajubá, do Núcleo Espírita Fraternidade e Amor, do NEFA, e também presidente do CRE, que é o Conselho Regional Espírita. E ele vai falar sobre a ápice na área da promoção social espírita e a fundamentação doutrinária. Obrigada, Carlos, pela disposição de trabalhar aqui com a gente hoje. Nós estamos aqui persistindo nesse estudo mensal, que já foi semanal, mas por falta de público fomos apertando, foi quinzenal e agora estamos mensal e não vamos desistir. Vamos continuar insistindo. Ô, Edivaldo, você podia fazer a prece inicial para a gente, por favor? Sim. Vamos elevar o pensamento ao alto e vibrar com Jesus nesse instante de glória e luz, porque estamos reunidos em seu nome, Mestre, para dar continuidade ao grande trabalho de Deus para todos nós. Que o nosso estudo seja frutífero, de acordo com a capacidade de cada um, de acordo com a união que já foi promovida pelos Espíritos que nos coordenam, que com certeza, através das energias salutares que surgirão, frutíferas do encontro, irão derramar as bênçãos do Senhor para todos nós e todos aqueles necessitados. Que o nosso trabalho seja repleto do seu amor, mestre. Que assim seja. Que assim seja. Esqueci de falar para vocês, a dona Graça hoje não está presente, que o filho dela está passando por uma cirurgia. Então, vamos pedir também por ela, pelo filho dela, para o breve restabelecimento dele. Então, é com você agora, Carlos. Muito obrigada. Muito obrigado, muito boa noite. O meu nome é Carlos Gomes, eu faço parte do Núcleo Espírita Fraternidade e Amor, daqui de Itajubá, juntamente com a Ana Lúcia. E essa contribuição de hoje é a gente pensar juntos sobre qual é a fundamentação doutrinária para a área de promoção social, e não é outra senão esse nosso livro de cabeceira, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, que deve ser lido, relido, e, como a Ana falou aí, a gente estiver pensando em desistir, abra o Evangelho, que ele vai fortalecer a nossa fé, vai nos inspirar, vai nos estimular, em especial no capítulo 13, quando nós temos lá no item 9, a instrução dos Espíritos, que vai justamente falar sobre a caridade material, a caridade moral. E aí, quem é trabalhador da área, nós precisamos fazer a seguinte pergunta: nesse nosso trabalho, nós estamos praticando os dois tipos de caridade? E os Espíritos chamam a atenção para o que deve ser o nosso norte, que é o modelo guia Jesus, quando ele nos diz: amemo-nos uns aos outros e façamos ao outro aquele que nós gostaríamos que fizessem para nós. E aí vem uma segunda pergunta, que nós precisamos nos colocar no lugar do outro e a gente se perguntar: se eu fosse o necessitado, ou em alguma necessidade minha, seja de qual tipo for, como eu gostaria de ser ajudado? E nós temos perguntado isso para as famílias que são, entre aspas, assistidas nas nossas casas. Isso sempre me lembra aquela passagem do cego Bartimeu, quando na estrada de Jericó, estava gritando lá para que Jesus fosse até ele, e sendo cego, Jesus chega a ele e pergunta: que queres que eu faça? E aí ele responde que eu veja, e Jesus o cura. O que nós aprendemos nessa passagem? Que às vezes a gente se precipita. Será que o problema dele maior seria a cegueira? Ou ele tinha um problema maior que poderia, naquele instante, vir uma outra resposta? Por isso, Jesus pergunta: do que você está precisando nesse momento? E às vezes a gente não faz isso. Será que o problema do pobre é só a cesta básica? Será que é só para matar a fome material dele? E aí os Espíritos vão continuar dizendo que esses preceitos que a gente costumeiramente até repete, se eles fossem realmente observados na prática nesse mundo, nós teríamos alcançado a felicidade. Um não ia ficar contra o outro porque ia se colocar no lugar do outro, não teria ressentimento por causa da imperfeição do outro, e até a pobreza poderia se extinguir, porque aquilo que sobra na minha mesa, naturalmente eu teria aquela vontade de doar aquele para qual aquele material está faltando.
Então, a regra é clara. Precisamos auxiliar os infelizes no melhor que nós pudermos. Dar o que pudermos dar e a retribuição não virá dele, mas virá do alto. Porque todo o bem que a gente faça aqui na Terra é na espiritualidade que a gente vai ter o retorno disso tudo no bem-estar que isso vai nos proporcionar. E aí os espíritos dizem que nós encontraremos um cortejo de espíritos agradecidos que irão nos receber, como aconteceu com Bezerra de Menezes. Dizem que quando ele desencarnou, quando ele despertou lá no hospital onde ele estava, no quarto, ele escutou várias pessoas chamando pelo nome dele. E ele foi até a janela e viu uma multidão ali na praça mais embaixo e perguntou para quem estava ali com ele: o que é isso? Quem são essas pessoas? Aí o orientador falou: são todas aquelas que você ajudou. Aí a gente pergunta para a gente: quantas será que estarão nos esperando lá para nos receber amorosamente? E aí os espíritos falam: quem quer ser útil para o seu irmão realmente tem 1000 ocasiões de realizar o seu desejo. Não tem quem não possa prestar um serviço qualquer para diminuir o sofrimento do outro, quer seja físico, moral, emocional, desde que para isso a gente faça um esforço útil. Não precisa nem ter dinheiro. Pode ser com o nosso trabalho, pode ser com o nosso tempo, renunciando a um repouso para atender o outro. Posso dar algo de mim. Então a gente tem que pensar, tudo que é nosso, que está em nossas mãos, pode ser repartido, partilhado. Não foi essa a última instrução de Jesus para os apóstolos na Santa Ceia, quando ele partiu o pão e deu aos seus discípulos, dizendo para que a gente fizesse isso em sua memória, em seu nome, porque ele já estava indo embora? Então, o que podemos retirar dessa lição? Tudo que estiver em minhas mãos, eu posso e devo repartir com o próximo. Será que é difícil de entender isso? Jesus até dramatizou ali, desenhou. A gente até tem, às vezes, na cozinha, aquela Santa Ceia de Leonardo da Vinci, que mostra ali o que é que a gente precisa aprender a dividir com os irmãos. Tudo que estiver em minhas mãos não é meu, é nosso. Então, ignorar um desvalido, repelir essa pessoa que está pedindo por estar numa condição social inferior, será, nos questionam os espíritos, não estaríamos repelindo um pai de outra existência, um irmão, um companheiro, porque estamos todos aí de novo, reencarnados, só que a gente não sabe onde está. Estão todos na minha família ou alguns estão aí espalhados, até passando necessidade, dependendo de como levou aquela vida. E se não foi da minha próxima, um familiar, uma pessoa próxima, pode ser que na outra venha a ser. Porque se a gente sabe que a reencarnação existe, eu estava pensando nisso, desses 8 bilhões de pessoas encarnadas atualmente, qualquer uma pode vir a ser da minha família. Porque somos uma família só. Quem vai estar no meu relacionamento de amanhã? Pode ser aquele que eu não gosto. Pode ser desde um presidente da República, quanto um homicida, quanto um adicto, quanto um homossexual, alguém que hoje eu estou repelindo ou não estou aceitando, vai vir para mais próximo para que eu possa aprender com ele. Não necessariamente nessa personalidade dele, dessa existência, mas o espírito que está ali. Então, nós precisamos, nós que estudamos o Espiritismo, olhar a vida como espírito, nos olharmos uns aos outros como espírito, que é a essência, e não a embalagem, que muitas vezes é material. Nós fomos mal educados a olhar, e isso está muito forte em nós. Às vezes a gente olha uma pessoa e já julga pela aparência, não dá o tempo de ouvir, de conhecer a sua história, por que ele chegou naquela situação, e se colocar mesmo no lugar do outro. Então, essa caridade moral não precisa de dinheiro. Mas, por outro lado, é um paradoxo, porque é a mais difícil de fazer. Porque é aquela do dia a dia, que a gente faz com os nossos próximos mais próximos. Os espíritos dizem que é aquela que devemos suportar uns aos outros. Só que esse suportar, a meu ver, pode ser tanto na questão de tolerância, quanto na questão de dar suporte à evolução do outro. E precisamos nos amparar uns nos outros para que todos possamos crescer juntos. Eu sozinho no céu
vou ficar lá sentindo saudade de uma conversa. Então, que subamos todos juntos para a gente poder ter um bom relacionamento do outro lado. E os Espíritos ainda nos dão uma lição de convivência quando eles falam que há momentos que a gente precisa se calar, mesmo que aquele que esteja falando seja mais tolo, vai falar uma coisa que eu não preciso falar, não, isso está errado, o certo é isso. É o jeito dele pensar, vamos ter paciência até onde ele consegue ir. Aquele que estiver zombando da gente, ser surdo, colocar um fone de ouvido, ouvir uma música, uma palestra, para não ficar ouvindo as piadinhas que muitas vezes fazem, até por a gente ser espírita ou por qualquer comportamento nosso. Aquele olhar de desdém da outra pessoa que ainda incomoda o nosso orgulho ou nos melindra. Então, sou eu que tenho que mudar o meu olhar em relação ao comportamento humano e não querer modificar a outra pessoa. E se eu não anotar o comportamento errado do outro, e pior ainda, comentar, eu já estou fazendo um tipo de caridade. Porque o espírito superior não fala mal de ninguém. E a forma educada de tratarmos uns aos outros, não desprezar o semelhante, porque o nome já diz, ele é semelhante a mim. Então, todos nós somos da mesma espécie, somos seres humanos. Tudo que o ser humano faz, eu sou capaz de fazer também como ser humano, tanto para o bem quanto para o mal. E devemos até agradecer àquele que faz o mal na minha frente, aquele que erra na minha frente, porque eu poderia estar naquela situação. Eu comparo com aquela situação de sala de aula, quando um professor faz uma pergunta, fica aquele silêncio sepulcral na sala. Aí ele fala o nome de alguém, a pessoa responde e erra. Todo mundo ri. O que é esse rir? Você dá aquela relaxada. Que bom que não fui eu que errei, que bom que foi o outro. Você quer rir para aliviar a sua tensão. E a gente faz isso no dia a dia. Fala do outro como se isso eu estivesse ali imune àquela situação. Porque se Jesus disse que somos todos irmãos e irmãs uns dos outros, precisamos fazer força para nos sentirmos verdadeiramente dessa maneira, principalmente nós espíritas. Se somos espíritas, comungamos o mesmo ideal, quando nós formos no encontro ou alguém estiver na nossa casa, vamos recebê-lo como um irmão querido, ele já está mais próximo de nós em pensar como eu ou de estar buscando o mesmo que eu. Então, sempre também para ajudar, olhar o outro como se fosse eu mesmo, eu dando para mim mesmo. Tem uma charge que, de vez em quando, a gente vê aí nas redes sociais, na mídia, onde tem um desenho de um pedidor de esmola que tem um espelho no rosto. Não sei se vocês já viram. Porque ali, a hora que você vai dar esmola, você se vê. Então, não estou dando esmola para o outro, estou dando a esmola para mim, que poderia estar naquela situação. Aí eu dou. Então, toda vez que eu pensar que eu estou dando para mim alguma coisa, eu consigo doar para o outro. Porque senão eu inferiorizo o outro como se eu não precisasse, e é azar dele de estar passando por essa situação. E Kardec vai falar no Livro dos Espíritos sobre a questão da esmola, que sempre tem esse debate, é para dar esmola, não é para dar esmola? Então, os Espíritos vão responder que o homem que está naquela condição de esmolar, ele já está degradado moralmente, fisicamente e até embrutecido. Então, se eu posso prover a sua vida, que eu o faça sem humilhar, porque ele já está humilhado naquela situação, em pedir. Mesmo essas pessoas que ficam vendendo no sinal, no sol quente, todo dia ali vendendo uma balinha, e você vê que não é para droga, é porque a pessoa quer complementar uma renda, ou está desempregada, ou que passa na porta da casa da gente. É só de ir de porta em porta, vendendo uma panela, vendendo uma vassoura. Se a gente puder comprar, só mesmo que não vá usar, mas para que ele tenha algo para levar para casa. Então, uma coisa que nós podemos fazer com um teste, está chegando aí o Natal. Natal, geralmente, tem as campanhas de dar presente. Então, eu estou precisando de um sapato, eu vou lá na loja, escolho um sapato para mim, que eu vou usar, aquele sapato bonito que eu gosto. A hora que chegar a campanha, eu dou esse sapato, que ao invés de eu usar, alguém vai usar em meu nome. Será que nós já chegamos nessa condição? Que isso é o que eu comecei falando lá na frente. Dar o outro que eu gostaria que o outro me desse.
Então, assim como eu gostaria de ganhar um sapato novo no Natal, que eu possa dar esse sapato novo para mim no outro. Não é um exercício de verdadeira caridade? Alguém aqui já fez isso? Coisas simples que a gente pode fazer no dia a dia para exercitar o desprendimento. Dar presente fora de época, porque às vezes aquela coisa, Dia das Mães, Natal, aniversário, você se vê na obrigação de dar um presente, mas de repente fora. Aí eu viajei, trouxe uma lembrança para você, eu estava numa loja, comprei isso, porque é família. Eu tive o privilégio de ter uma avó que era assim. As pessoas passavam na rua, ela comprava, de repente, um cobertor, que ela não estava precisando. Aí vinha alguém na casa dela, ou a gente mesmo, de repente, falava, toma, eu comprei para você. Nossa, mas eu não estou precisando. Não, leva para você. Então, ela dava as coisas dela. Tinha hora que até eu ficava incomodado, porque eu não podia elogiar nada na casa, que ela falava assim, toma, leva. Então, é esse desprendimento de doar aquilo até que eu gosto muito, mas que eu vou gostar que o outro goste também, tendo na casa dele. Esse é o verdadeiro desprendimento. E outra coisa para a gente também se conscientizar, ninguém faz favor para ninguém. O que o Espiritismo nos fala? Somos devedores uns dos outros. Então, é dever ajudar o outro. É obrigação nossa, até o capítulo que fala sobre o dever no Evangelho segundo o Espiritismo. E ajudar o outro, eu estou me ajudando. Por quê? Eu preciso me tornar uma pessoa boa. E por quê? O que é ser bom? E por que eu preciso ser bom? Ser bom é uma característica do ser humano, assim como andar sobre duas pernas. Aquele que não anda sobre duas pernas tem algum problema físico de locomoção. Aquele que ainda não está bom tem um problema moral também como ser humano. Eu preciso me consertar nessa vida, fazendo o bem, para que ao fazer o bem, um dia eu me torne uma pessoa boa, e isso se chama caridade. Só que muitas vezes reproduzimos modelos e estereótipos, muitas vezes até para desencargo de consciência, mas o coração ainda está duro. Em muitos encontros que a gente faz entre os centros espíritas, é comum a gente ouvir de presidente de centro encher a boca e falar: esse ano nós demos mais de 1.000 cestas básicas. Isso é lindo de ouvir, mas aí dá vontade de perguntar: esse ato te transformou numa pessoa melhor? Numa pessoa boa? Porque muitas vezes o centro espírita só reproduz, ele ganha a cesta e passa. O que é que realmente eu estou me doando para sentir que eu estou melhorando como pessoa? Se a gente for assistir os vídeos que aparece lá o Chico Xavier doando as cestas básicas, há uma diferença ali. Ele se doava junto com as cestas. O olhar dele, ele olhava para as pessoas com aquele ar de agradecimento por estar ajudando. E não muitas vezes com aquela soberba. Eu doei, eu posso doar, eu sou poderoso, igual a criança faz, eu tenho, você não tem. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, tem um espírito protetor que vai dizer que existem 1000 maneiras de se fazer a caridade. E a primeira delas, a mais fácil, é pelo pensamento. Nós sabemos a força, estudamos isso no Espiritismo, a força que tem o pensamento. Então, começa por aí, educando os pensamentos. Em pensamento, podemos fazer uma oração pelos necessitados. Então, a gente vê lá crianças morrendo na faixa de Gaza, ou nas guerras aí, e mesmo de tiroteio no Rio de Janeiro. Paramos e fazemos uma prece por aqueles que estão lá nessa situação, ou ficamos só comentando o fato, a situação, e horrorizando, achando que não podemos fazer nada? Podemos fazer uma oração. Quanto que uma prece alivia a dor do outro, mesmo que ele não saiba quem está fazendo essa prece para ele, encarnados e desencarnados. O espírito tem tanto medo do umbral, mas nós já estamos fazendo prece por aqueles que estão no umbral e não conseguem ver a luz, não conseguem sair. A nossa prece não faz ali um facho de luz ali para ele encontrar o caminho e sair. A gente faz isso nas nossas orações, fazemos o evangelho no lar
todos os dias, como fomos orientados a fazer por André Luiz. E aí eu me lembro da outra passagem do Evangelho, que está em Atos dos Apóstolos, quando Pedro vê aquela pessoa pedindo ajuda e diz a ele: não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda, e dê um abraço, e a pessoa melhorou no seu magnetismo, na sua doação verdadeira. E nós podemos fazer isso. Nossa prece por essa pessoa que está doente, não mandamos fluidos de alguma forma para ela melhorar. Nós temos aí o trabalho de fluidoterapia ou de passa-distância, que faz esse trabalho, esse movimento. Uma outra caridade simples que precisamos nos cobrar: palavras. A gente só usa a palavra para doar ao outro. Eu comigo mesmo converso em pensamento, mas com o outro eu preciso usar a palavra. Então a palavra se torna um presente para o outro. As minhas palavras, nas minhas conversas, têm sido um presente para o outro. Tenho conseguido orientar um jovem, uma pessoa, num atendimento fraterno, nos colocando também como necessitados, conversando com ele, passando os princípios espíritas que ele não tem e acha que está sendo castigado no seu sofrimento. Mostrar o quanto que o Espiritismo, o quanto o Evangelho nos ajudam a suportar as dificuldades da vida, lendo com ele, fazendo uma prece com ele. A gente sabe que quando a gente está doente ou com problemas sérios, a gente não consegue fazer nem um Pai Nosso, não consegue concatenar as ideias. Então, a pessoa pode ligar para a gente, ou a gente atendê-la, e fazer a prece, ela vai acompanhando, e ali a gente auxilia. Não por acaso, o último capítulo do livro Evangelho segundo o Espiritismo é uma série de preces que Kardec nos deixou, porque quando esse livro foi lançado, não tinha esse capítulo. Aí as pessoas começaram a escrever para ele e dizer que não sabiam fazer prece. Aí o que ele fez? Deixa comigo. No último capítulo eu vou colocar vários exemplos, não são prece específica, como um ritual para a gente fazer, mas para a gente ter uma ideia como é que se faz uma prece, como é que se conversa com Jesus ou com os espíritos superiores. Então, nós precisamos lembrar e falar ao outro sempre: Deus está no comando e tudo vê. Jesus é o governador do planeta e a justiça é amorosa. Esse Deus infinitamente bom e justo que nos acompanha, que não tem forma como nas outras religiões. É uma inteligência que nos envolve num amor que a gente nem sabe o que é. Então, quantos espíritos estão esperando a nossa oração? E muitas vezes falar para ele que ele pode pedir sim, que às vezes a pessoa fala assim: eu não mereço, ou eu não sou digno de fazer uma prece, porque eu não mereço, que Deus não vai me ouvir. Eu já ouvi isso em atendimento fraterno. Porque colocaram isso na cabeça da pessoa, que ele é tão pecador que não adianta ele fazer prece, que ele não vai ser atendido. E a gente sabe pelo Espiritismo que isso não é uma verdade. Os médiuns desequilibrados, a gente poder falar para ele que ele é normal, que aquele desequilíbrio todo se chama mediunidade, por ele ser médium, e isso a gente orienta e salva uma vida com a palavra. Lembrar do livre-arbítrio que todos nós temos e devemos usar esse livre-arbítrio em favor do bem, das leis de Deus que estão na nossa consciência. E aí a gente sabe exatamente o que é certo e errado. Falar dos princípios espíritas para essa pessoa que não conhece nada de espiritismo ou não conhece nada da vida. Se não quiser falar o nome do espiritismo, não precisa, mas fala do que a gente acredita e o que nos move para a gente caminhar para auxiliá-lo. Não é uma forma de partilha também? E principalmente aquelas pessoas que a gente ainda ouve falar assim: por que Deus me abandonou? Voltar para ela para perguntar: será que não foi você que o abandonou? Porque quando a gente se afasta da luz, as trevas tomam conta. Deus não vai abandonar ninguém, porque ele não é individualizado, ele é um todo. E aí nós temos aqui o espírito de um bispo de Argel, né, o bispo Adolfo. Ele vai dizer para todos nós: se pudessem, meus amigos, ter por única ocupação tornar felizes os outros, olha só, que bela oportunidade de levar alegria às famílias que só conhecem da vida, dificuldades e amarguras. Então, a gente ir lá numa casa, contar historinha para aquelas crianças, brincar com as crianças que estão com fome, desprezadas, isoladas da sociedade, discriminadas, e isso dá vida à família, conversar com a família para eles se sentirem dignos.
E aí ele continua dizendo: compreendeis as obrigações que tendes para com os vossos irmãos. Aí, de novo, é uma obrigação, é um dever, não é um favor. E aí ele nos exorta: ide ao encontro, né, do infortúnio, não espera a pessoa vir buscar, veja onde está faltando e vamos completar a essa pessoa em socorro, as misérias ocultas, porque muitos estão sofrendo e não estão pedindo ajuda. Quando se encontra na zona rural uma casa com 3 filhos com deficiência mental, uma mãe pobre ali, numa dificuldade tão grande que eles não têm condição de sair nem para pedir ajuda. E lembrar sempre o que Jesus nos disse: o que a gente fizer para o outro, vestir o nu, alimentar quem tem fome, água a quem tem sede, estaremos fazendo para ele. Madre Teresa de Calcutá tem até um documentário sobre a vida dela que ela diz isso: eu vejo Jesus no olhar do outro e vou em sua direção. Aí nessa hora ela olha para a câmera e diz para todos nós: todo mundo pode fazer isso. Ela não se coloca como um ser à parte, como um anjo, como santa. É uma coisa que todos nós podemos ver Jesus e eu estou ajudando Jesus no outro. Senão a gente começa a olhar a história do outro, começa a julgar e discutir muito. A caridade não chega, a doação não chega, o bem não chega. Então, primeiro precisamos fazer a caridade no nosso coração. Se a gente não abrir o coração sinceramente, a gente não consegue abrir o braço para o outro, que fica tudo muito, entre aspas, falso. Ainda fica muito maquinal ali, vamos distribuir a coisa e tchau, eu nem quero saber quem é. Então ele diz que é na caridade que nós encontramos a paz do coração, o contentamento para a alma, o remédio para as aflições da vida. É sempre olhar quem está em mais dificuldade, não ficar invejando quem está em cima. Parar de reclamar e começar a agradecer. Somos muito privilegiados, temos muito. Outro dia eu estava pensando que se a gente é tão endividado, mas que cenário maravilhoso nos recebeu aqui nesse planeta que é tão bonito. Se não houvesse essa justiça amorosa de Deus, a gente não teria esse céu azul, esse cenário tão bonito que nós temos e muitas vezes nem damos valor. Aqui no sul de Minas, essas montanhas, esse verde à nossa volta, essa cidade sem poluição, água pura, e a gente ainda reclama do quê? Então, nós não somos deserdados nesse mundo. Nós somos tutelados por espíritos que nos amam. Então, ele continua dizendo que ser bom e caridoso é a chave dos céus. E essa chave está nas nossas mãos. Então, somente quando a gente tiver esse ímpeto de fazer a caridade, vamos encontrar ventura e consolação. Todos nós procuramos. Então, devemos ser bons para amparar nossos irmãos e deixar de lado com essa ação a horrenda chaga do egoísmo. Somos chagásicos, nosso corpo cheio de ferida no perispírito do egoísmo. Então, ajudando uns aos outros, aquele que está em depressão, aquele que está na tristeza, aquele que está com ideação suicida, a sair do egoísmo, nós não saímos do egoísmo e da inutilidade do ócio. Então, junto a essa caridade que é prática, também não esquecer das leituras evangélicas, que é a teoria que vai para a prática. O que são essas lições evangélicas, diz o Espírito? É um código divino. É Jesus conversando com a gente de novo e tem sido esquecido, tem sido deixado de lado. E aí a consequência nós estamos vendo aí. Ó. Acabamos de sair de uma pandemia, os países fazendo guerra, matando mais ainda, porque parece que não entenderam o aviso, que um vírus invisível é mais poderoso do que um míssil. E aí tem Vicente de Paulo, que em vida foi tão caridoso, e depois vem auxiliar nesse livro Evangelho segundo o Espiritismo, dizendo que devemos persistir nessa caridade, ser constante na propagação dessa doutrina que abraçamos, que é uma caridade para a própria doutrina. Então, ele diz que a caridade é a virtude fundamental sobre a qual há de repousar todo o sacrifício das virtudes terrenas. Entendendo esse sacrifício na acepção da palavra, né? Sagrado ofício. Aí a gente se perguntar, qual ofício estamos oferecendo ao sagrado ou estamos realizando de forma sagrada? Fazer caridade é algo sagrado para nós. E se realizarmos um ato de amor por dia, final de ano serão 365
atos contabilizados na contabilidade divina. Então, a caridade está em todos os mundos, principalmente nos mais avançados. É a âncora da salvação que vem do próprio Criador. É a sua virtude concretizada na terra e exemplificada por Jesus e por todos os outros que entenderam essa mensagem e praticaram. E quando perguntar sobre a verdadeira caridade, vamos lembrar do BIP. Benevolência para com todos, indulgências para as imperfeições alheias e perdão das ofensas, porque somos todos iguais. Eu queria só comentar um artigo nesse livro aqui, Espiritualidade e Espiritismo, Reflexões para Além da Religiosidade, de André Ricardo de Souza, Pedro Simões, Rodrigo Tonial, que foi lançado em São Paulo em 2017. Tem um artigo dele que tem esse título, Ação Assistencial Espírita, que ele vem de uma pesquisa que ele fez em Santa Catarina, na Federação Espírita de lá, e a problemática do artigo dele é essa. Se o lema fora da caridade não há salvação é relevante para os espíritas, ele pergunta, como que essa caridade é realizada? Qual a concepção de caridade que direciona os trabalhos e qual a dimensão dos mesmos? Olha que interessante. Aí ele dividiu o trabalho em 5 partes. Na primeira, a caracterização do trabalhador espírita da ápice. A segunda, a concepção de assistência social expressa por esses atores. Características das obras sociais. A análise das atividades assistenciais desenvolvidas pelos centros espíritas e, final, ele faz as suas considerações. Então, eu vou resumir aqui mais ou menos o artigo. O que ele descobriu? Que o perfil dos trabalhadores, a maioria, é formado por mulheres. E a idade fica em média de 62 anos, estado civil, casados ou viúvos, e um alto nível de escolaridade. Como é que eles chegaram a esse trabalho? Ou eles aprenderam o trabalho com o exemplo que tinham em casa, porque vieram de famílias espíritas, ou uma parte menor por frequentar o centro e nas reuniões ficaram motivados por serem orientados que esse trabalho seria a cura para seus problemas. E aí ele conclui nesse primeiro item que esses trabalhadores são os que já tinham vivência em casa espírita, pessoas maduras, experientes, que já tinham passado por outras atividades da casa. No segundo item, a concepção de assistência social dos trabalhadores. Aí, tanto na Federação Espírita Brasileira quanto na Catarinense, onde ele fez a pesquisa, eles têm essa preocupação de qualificar os trabalhadores da ápice, conforme até ele cita nesse capítulo 13 que eu falei há pouco, e baseados também, tanto nesse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, quanto na parábola do semeador, que está lá em Mateus. E aí ele diz que os espíritas constroem uma imagem negativa dos assistidos, que eles são indivíduos com necessidades materiais e também espirituais, e que a ação de assistir deve prover ambas as necessidades, mesmo que o assistido não demande essa última. Achei interessante isso, porque ele já frequenta outra religião. Agora ele diz o seguinte, que ele identifica o assistido em uma posição inferior, tanto social quanto espiritual, e é uma construção que os espíritas, segundo a sua pesquisa, elaboram para justificar a sua forma de intervenção, unindo o material ao espiritual ou moral. E quanto ao assistente, ele estende a prática assistencial como a porta da sua salvação, e é o exercício de uma pedagogia espírita que o conduzirá a ela. Então, o modelo considerado típico, ideal do trabalhador espírita é aquele que é chamado a atuar obedecendo a determinação maior em sua vida. Ele age de forma altruística, coloca-se no lugar do outro, enxerga-o como um ser integral, membro de sua própria família, busca amar o assistido e o respeita, aceitando-o e estimulando-o a sair do estado em que se encontra. E a intervenção espírita tem caráter religioso, porque procura trazer o assistido para dentro do centro espírita. E as exigências legais e sociais são vistas como imposições que atrapalham mais do que ajudam na intervenção. E o caráter político e a ação em rede, que é própria à política de assistência, são elementos secundarizados pelos espíritas das casas onde ele pesquisou. E quais são as características das obras sociais?
Das instituições entrevistadas, 55% possuem de 1 a 3 fontes de financiamento, sendo a principal os recursos próprios dos participantes, depois os recursos vindos de livraria, de almoço, de bazar, e 8% afirmaram não contar com fonte de recursos. E em 63% dos casos, as ações assistenciais ocorrem no mesmo espaço onde se desenvolvem as reuniões doutrinárias no centro espírita ou em uma área anexa ao centro. E quais são essas atividades? A ação assistencial espírita visa atingir principalmente a família, a criança e ao adolescente. As atividades e programas mais citados foram visitas domiciliares a doentes e idosos, programa de amparo às famílias, campanha do agasalho, biblioteca e assistência materna infantil, e as menos citadas foram programa para dependentes químicos e programa de integração social de deficientes físicos. Aí o autor concluiu nesse item que a atuação dos espíritas agrega agentes voluntários para atividades que não demandam uma qualificação específica, como a doação de enxovais e cestas básicas, então ele privilegia-se a população que pode ser atendida por esse tipo de trabalhador. Metade dos centros espíritas não estabelece parcerias com outras instituições, os que o fazem preferem o CRAS, a maioria prefere trabalhar de forma autônoma. Considerações finais da pesquisa. É preciso fazer uma diferença entre a assistência social e a espiritual, embora seja possível associá-las. A busca por suporte espiritual pode ser realizada por pessoas que não apresentam necessidades materiais. E os assistidos que chegam às casas espíritas buscam recursos para suas necessidades materiais, não para a sua fé. E os espíritas sabem disso, mas utilizam-se de táticas mais ou menos explícitas para que o assistido seja sensibilizado pelo discurso espírita. Se essa estratégia tem pouca eficácia, pelo menos ficam com a consciência tranquila de que estão fazendo a sua parte, semeando em um terreno adverso e garantindo a sua salvação. Aí o movimento espírita constrói uma compreensão de uma metodologia sobre caridade focada na salvação do agente. A assistência deixa de ser um fim e passa a ser um meio. A ampliação dos trabalhos assistenciais requer dos espíritas uma maior interlocução com o Estado, com as agências que formam a rede de serviços assistenciais, uma estruturação mais autônoma da área assistencial no centro espírita, a busca de mais recursos, a incorporação de profissionais para atuação e não somente voluntários, enfim, um conjunto amplo de tarefas que fazem com que os espíritas se vejam em atividades que aparentemente nada tem a ver com atendimento direto ao assistido. Achei bastante interessante porque vem de uma pesquisa. E no espiritismo a gente tem muito achismo e precisamos, já que o espiritismo é ciência, também começarmos a pesquisar para termos dados reais e não da nossa cabeça. Então é isso que eu tinha para falar, agora vamos conversar. Obrigada, Carlos. Nossa, muito interessante mesmo essa pesquisa aí. Depois você põe, fazendo favor, de novo o nome desse livro, desse artigo. É um artigo dentro de um livro, mas tem outros artigos semelhantes dele que eu já procurei na internet. Pedro Simões, o nome do autor. E isso também de falar é como um meio da nossa salvação e não do outro, achei muito bacana isso. Gente, está aberto, quem quiser falar, quem quiser perguntar, está aberto a todos, fiquem à vontade. Edivaldo. Muito bom, Carlos. Um resumo, uma coisa muito interessante que está baseado no Evangelho, que é o principal. Até a pesquisa aí, ela não deixa, do autor, não deixou de entrar no Evangelho, porque como nós estamos vivendo uma era do espírito, uma era de início de regeneração, a gente que atende nas casas espíritas, você falou aí uma palavra interessantíssima, a qualificação, o entendimento. Eu não sei se alguns de vocês têm conhecimento da obra, se não me engano, é Diversidade dos Carismas. Hermínio Miranda. Miranda. É uma perfeição, porque ele dá exemplo de cada um com a sua capacidade de não enxergar no outro que está à frente, necessitado da casa espírita, ele consegue enxergar uma promoção através da mediunidade de cada um, da percepção que ali está acontecendo algo espiritual, além da fome, da sede, da vestimenta. Você está à frente de talvez um irmão, você citou também. É muito interessante porque nós temos que nos qualificar para entender que a espiritualidade está agindo.
É claro que nós não vamos deixar para a mão dos espíritos um prato de comida, que o coitado está com fome, com sede, aquela coisa toda, né? Mas é algo muito mais além disso. Nós estamos entrando no mundo de regeneração, não é mesmo? Então, nós estamos a um passo de algo melhor. Então, o que a gente tem que fazer, penso eu, é confiar mais na nossa qualificação e, através da sinceridade, do respeito pelo coitado que está necessitado, ou pela família, que a gente pode fazer muito mais do que a gente imagina. Não foi aquela passagem, eu não tenho nem ouro, nem prata, mas tudo que eu tenho eu te dou. Então, a gente tem que começar a usar mais isso para a espiritualidade, os nossos guias, fazer um trabalho espiritual junto com aquele atendente, aquele paciente, vamos dizer assim, aquele que está procurando ajuda de qualquer forma, para a gente sair um pouco mais dessa materialidade, desse mecanismo de simplesmente fazer um ato de uma cesta básica, de uma roupa, de uma comida. A gente, através do nosso pensamento, também você falou muito bem, o pensamento ali, você buscar um recurso espiritual e deixar a espontaneidade, como Kardec cita muito no Livro dos Médiuns, a espontaneidade agir, aquele ser se sentir bem porque você atendeu muito bem. O resto é com Deus, entendeu? Mas parabéns pelo seu depoimento. Obrigado. E muitas vezes a gente fica combatendo o efeito e não vai na causa. Ele está passando fome por quê? O trabalho não está sustentando a família, o que ele está precisando? Indo na causa, a gente não precisa mais combater efeitos. Né? Com certeza. José Dardier. Parabéns mesmo, Carlos. E dentro do que você colocou aí, calçado no Evangelho segundo o Espiritismo, a gente realmente tem essa claridade de tudo que a gente tem que fazer em prol aí do próximo, e principalmente no tema de hoje aí, que é sobre a regeneração do ser. É bom que a gente entenda que essa regeneração do ser aí, ela acontece principalmente em nós, quando a gente está ajudando na promoção social dos assistidos aí. Então, é incrível a gente entender que a gente muitas vezes está achando que está causando a regeneração em alguém, ou ajudando, que ninguém causa exatamente a regeneração no próximo, mas pode ajudar. Mas na gente, a gente causa mesmo, a gente faz acontecer. É a gente que, às vezes, até sem se dar conta, a gente está se regenerando. Dentre tudo que você colocou aí pelo Evangelho segundo o Espiritismo. Muito bom isso aí. Mais alguém quer comentar alguma coisa? Eu penso que nessa questão de promoção social, para a gente promover, a gente sabe que muita da classe social que vai mudar é através da educação. Nós sabemos que o pobre tem uma educação de baixa qualidade nas escolas públicas. Eu posso dizer isso, que eu fui professor há mais de 30 anos. Se a gente pudesse apadrinhar aquela criança pobre que gosta de estudar numa escola particular, nós estamos auxiliando uma família inteira. Que ele vai fazer um vestibular numa boa faculdade, vai ter uma profissão de uma renda melhor e vai auxiliar aquela família. Então, acho que não à toa que Kardec foi um pedagogo. É pela educação que nós vamos mudar e nos mudarmos também pela educação para entrar nesse mundo de regeneração. E por que não estamos facilitando a educação dos filhos dessas famílias que estamos atendendo? Arrumar padrinhos para não só pagar a escola, mas acompanhar o seu rendimento. Com reforço escolar, vendo material, o que ele está precisando. É uma ideia. Sim, uma ótima ideia, porque às vezes já tem, por exemplo, numa cidade, todas as casas espíritas distribuem cesta, por exemplo. Sim. Fica só repetindo o trabalho. Então, podia... Órgãos do governo também, qualquer lugar que ele bater vai receber a comida, sim. Mas a comida acaba e o conhecimento não. Então, se a gente alimentar o espírito com esse conhecimento, mais do que querer fazer dele um espírita, acho que vai levar para uma vida inteira. Muito melhor. E às vezes é um apoio só. A gente tem um caso, uma família que a gente assiste aqui na nossa casa, né, no NEF, que aconteceu exatamente isso. Quando a gente foi conhecer essa família, a menina estava fazendo ensino médio, fala agora, colegial, isso. E ela comentou que a mãe falou, ela ganhou a Olimpíada de Matemática. E é uma família muito simples, muito simples. E aí a gente percebeu que a menina era muito inteligente. A gente falou, o que você pensa em fazer? Eu quero fazer direito. Mas era um sonho, longe. E aí ela passou no vestibular, a gente continuou acompanhando esse ensino médio dela, ela passou no vestibular, só que aí ela passou fora, a família não tinha como manter. E aí a gente foi até a faculdade, conversamos aqui, durante 1 ano e meio, mais ou menos, nós conseguimos uma bolsa para ela,
e apoiando a família, tanto com a cesta para a mãe poder manter a casa, mas assim, material de escola, um xerox que ela não tinha dinheiro, roupa para ela ir para a faculdade, porque aí na faculdade de Direito tem as apresentações lá, que eles vão tudo de social, ela não tinha roupa, aí o pessoal do NEFA deu, tem uma pessoa lá que sempre quando tem uma roupa bonitinha, uma roupa mais social, leva, ó, essa aqui é para fulana, é para ela, e assim, agora ela já está trabalhando, ela está se destacando muito na faculdade, e aí acabou esse período da bolsa agora, no meio do ano, aí uma outra pessoa conseguiu achar um emprego para ela, e a primeira coisa que ela falou quando ela foi fazer a entrevista, ela falou para mim assim, ai, Ana, vai dar para eu pagar a faculdade e ainda ajudar minha mãe, porque essa menina ela tem mais 3 irmãos, um tem uma deficiência, tem autismo e mais uma deficiência, que eu esqueci agora o nome, e mais 2 irmãos autistas. Então, assim, é muito difícil. Mora num bairro longe aqui, aí a gente conseguiu uma bicicleta para ela poder ir do trabalho para a escola, uma pessoa do grupo pagou o conserto da bicicleta. Então, assim, não é só pagar a faculdade, mas, assim, dá uma maneira da pessoa acompanhar. Então, assim, a cesta básica, até hoje a gente dá para a mãe dela, é justamente para essa menina ter um pouco de sossego também para poder ir. Estamos atrás do computador para ela, e é uma menina muito esforçada, assim, que vale a pena, a gente vê o esforço dela, e assim, a gente vê que ali, que ela vai conseguir mudar a situação da família, porque ela é a primeira da família dela que faz uma faculdade. E vai ser exemplo para os demais. Ela está com, acho que 19 anos, uma coisa assim, nem isso eu acho ela tem. Ela já está no 2º ou 3º ano. E aí eu sempre tenho contato com o pessoal da faculdade e eles me falam como que ela está se destacando. Mas é isso dela saber que ela tem alguém por trás, né? Várias pessoas por trás, né? Eu sempre falo isso para ela. Você tem um centro inteiro atrás de você te apoiando. Então, é isso que dá uma tranquilidade também para ela poder estudar e se dedicar. Então, a gente fica muito focado, às vezes, na demanda. Aquela pessoa precisa da cesta, vamos dar a cesta. Não é isso. A cesta é só um chamariz, às vezes. Porque também a gente sabe que a falta do alimento leva ao quê? A depressão, a ansiedade, você não ter o básico para dar para os seus filhos, para você, não ter uma roupa. Tudo isso tem uma consequência muito grande na vida da pessoa que afeta o espiritual também, e vice-versa. Então, a gente tem que estar atento a tudo isso. Mais alguém quer falar? Pode falar, Dardier. Maravilha a história dessa menina aí, né, Ana, dessa força de vontade dela mediante a toda essa situação. Vou até depois procurar um computador aqui, se eu conseguir, eu envio para você, enviar para ela. Aí, mediante o que o Carlos falou, me lembrei de uma história aqui. O meu filho tem 4 gatos. Casou há 1 ano e meio, mais ou menos, tem 4 gatos e não quer ter filho. E eu doido para ter um netinho, já foi, já era. Mas o que o Carlos falou e que me lembrou foi o seguinte, desse apadrinhamento. Um dia eu, inclusive, estava falando com ele, olha, mas pelo menos ajuda alguém, alguma família, alguma coisa, uma criança, coisa e tal. E nada, nem assim. Aí um outro dia, numa conversa, estava falando assim, nossa, ele e a esposa, e principalmente ela também falando, reclamando que tinha que dar muita assistência e ajuda ao sobrinho dela, porque o irmão dela era muito folgado e coisa e tal, e ainda tinha mais um filho, coisa e tal. Então, a questão é, o povo hoje, gente, ele quer o mínimo de compromisso possível. E eu fico assim olhando e falo, meu Deus, é meu filho. E com um pensamento desse assim, vamos dizer assim, de minimizar os esforços dele ainda, não pegar uma coisa assim para ajudar, sabe? É algo assim que a gente vê na população de hoje, ou seja, nos casais de hoje, é um não querer um compromisso. Então, isso é muito ruim, o compromisso de ajudar o próximo. Já fala de não ter filho, mas é mesmo para não ter compromisso, gente, ter menos trabalho na vida, vamos dizer assim. É meio que até deprimente a gente ter que contar isso e dizer que não é só ele que eu vejo, outros também, no mesmo sentido. Então, está faltando isso demais mesmo, infelizmente. Pode ser que ele mude, Zé Dardier. Deus ilumina, tá? Eu vou tentando, vou falando, não vou martelando, mas vou falando. Quem ainda sabe, tem né? tempo. Ainda com tem certeza, tempo. com certeza. O imediatismo está demais, né? As pessoas querem tudo muito fácil, né? Querem a responsabilidade, né? Não querem ensinar. Você falou certinho. O mundo está dando medo, em algumas partes, fica com medo de assumir. A gente vê o que está acontecendo do lado, precisamos combater isso. O espiritismo veio para isso, né? Sim. Eu acho que sim, viu? Porque a gente vê e as pessoas não têm mais paciência, parece. Não tem, e não tem, assim, a gente fala empatia, mas é um pouco meio de boca para fora, de colocar no lugar do outro.
não pensa na dificuldade do outro, acho que é claro que sempre tem aquele que vai se aproveitar, mas não é a maioria. Uma coisa que eu escuto muito, as pessoas falarem assim, depois que o governo deu o Bolsa Família, as pessoas não querem mais trabalhar. Gente, para mim, por eu ser assistente social também, de formação, é uma facada. Nossa, meu ouvido até dói, porque não é assim. Quem que quer viver com R$600, gente? Não é assim. É claro que tem aquele que não quer, a gente sabe, tem exceção, para tudo tem exceção, mas a grande maioria não, ela quer ganhar o seu dinheiro, ela quer trabalhar, mas é muita coisa, o buraco é mais embaixo, então é um trabalho de muita paciência, é um trabalho de formiguinha, é um trabalho de atenção. Então, quando a gente vai ali entregar a cesta, não pode ser uma coisa mecânica. A gente tem que estar ali mesmo, de corpo e alma ali, fazendo aquele trabalho, mostrando para a pessoa que a gente está interessada, que a gente está realmente preocupado com a vida dela. É o que acontece com essa menina, é a Ana Júlia, que ela chama. De vez em quando ela me manda uns áudios e ela fala isso, que ela fica muito assim, porque ela fala assim, ninguém nem me conhece, vocês nem me conhecem, vocês me dão tanta atenção, vocês acreditaram tanto em mim, ninguém conhecia essa família. Agora a gente conhece bem, que já faz uns 2, 3 anos, eu acho, até perdi a conta, quanto tempo faz que a gente está acompanhando. É um mérito dela, né, Ana? É. Mérito. Sim. Nós falando da espontaneidade agora mesmo, a gente não sabe da vida espiritual de ninguém. Eu Gedardiei a moça aí, ó, o filho e essa moça querendo estudar. Então a gente não sabe o que está acontecendo do outro lado, mas está acontecendo. Sim. E às vezes que a pessoa precisa só isso, alguém que acredite nela, que não duvide dela, que acha que ela é um aproveitador ou outra coisa, como a gente às vezes ouve. Oportunidade. Uma oportunidade. Às vezes o que falta é uma oportunidade para a pessoa deslanchar. Sim. E muitas portas são fechadas para essas pessoas. Mas a gente tem bons exemplos por aí, muitos bons exemplos desse nível aí que a Ana Lúcia citou da moça. Tem muitos que se esforçam. A gente não vê, não vasculha o dia a dia, não dá, mas a gente vê nos jovens, sim, esse outro lado. E é aquela velha história, né? Tudo que é notícia ruim, falam muito. Quando é uma coisa boa, por isso que dá a impressão que tem mais coisa ruim acontecendo. Exato. É que as coisas boas não têm força. Hoje eu estava comentando, porque eu trabalho numa instituição que fornece várias oficinas, e ontem eu estava vendo uma reportagem na televisão de uma ONG que ajuda várias pessoas. Aí apareceu um repórter da Globo falando que ele, quando criança, ele participou dessa ONG. Então foi lá que ele aprendeu inglês, espanhol, ele estava falando aí, ele foi fazer jornalismo, mas tudo porque ele teve ali uma ONG que apoiou ele. E hoje em dia ele já apresentou até o Jornal Nacional, falou lá. Ele falou, mas eu, graças a esse projeto, a um projeto social que ele teve, que apoiou ele lá. Não, acho que não era nem ligado a nenhuma religião, não. O que eu trabalho é ligado à Igreja Católica, mas esse que estava falando ontem não era. E aí, sábado, a gente levou as meninas que frequentam lá também para uma apresentação. E eu vi como que elevou a autoestima delas, porque são famílias que passam muita privação de tudo, tanto que a gente teve que fornecer roupa, sapato, tudo para elas irem, poderem ir. Mas como que aquilo ali, o brilho no olhar delas se sentirem pertencente a esse mundo, a cidade, fez uma diferença na vida delas, vai fazer, eu acho, no futuro, e é uma coisa simples, que parece uma bobagem, mas para aquela pessoa que está passando tanta dificuldade de ver alguém que acredita nelas, alguém que elogie elas, não é só o material, mas é saber que você está ali do lado, que você pode contar. Então eu acho que isso também é muito importante, a gente não pode esquecer disso no trabalho da APSE. Veja o exemplo de uma amiga minha da Casa Espírita. Ela pegou 2 meninos gêmeos para criar desde pequenininho. Semana retrasada, ela deu a notícia que os 2 estudaram na escola pública, ela cuidou, ela não tem tanto recurso assim, mas cuidou. Os 2 passaram na medicina. Você imagina, ela pegou para criar pequenininho. Você imagina a felicidade de uma mãe. Foi rejeitado pela mãe, crianças, 2 meninos, 2 jovens. Semana passada, os 2 passaram no vestibular, Escola Federal de Medicina. Você imagina por aí. Então, imagina que maravilha. Você imagina a alegria. Então, as coisas vão acontecendo, sim. A gente é que não observa. Acontece, sim, muito. Mas tudo, quando é coisa boa, ninguém comenta, não aparece na televisão. Uma pena. Gente, mais alguém quer falar? O Nelsinho tá por aí, não tá? O Nelsinho quer falar? Parece que eu vi o Nelsinho por aí. Gente, é muito bom, é fantástico a gente ouvir essas colocações, igual o Carlos colocando aí. Eu dirigindo e ouvindo, que eu saí de uma casa espírita, eu fui lá, que estão pedindo umas orientações sobre a assistência,
um evento lá com os trabalhadores da assistência, que a gente está fazendo isso bem individualizados, com cada casa, reunindo com os trabalhadores e apresentando realmente os objetivos da APSE. E as casas estão nos procurando, isso é muito importante. Os trabalhadores, principalmente os mais antigos, querendo saber se precisa de alguma mudança. Isso eu acho fantástico. Inclusive, na hora que eu estava saindo, eles me pediram se eu posso fazer uma palestra lá sobre homossexualismo, que eles já tentaram de todas as formas e não conseguiram ninguém para falar sobre homossexualismo. Veja bem, gente. Então, nós estamos chegando num momento assim tão especial que só a doutrina espírita mesmo para nos dar esse sustentáculo para a gente realmente passar por tudo isso com sabedoria, para realmente retornar melhor do que quando aqui chegamos. Então, essa obra que o Carlos falou aí também, gente, é uma coisa assim da prática, da realidade. Não é mais só fazer caridade com medo do inferno, com medo do umbral, é fazer a caridade sabendo da legitimidade, da razão pela qual Jesus nos recomendou isso. Então, quando a gente vê um caso desse aí, que a Ana Lúcia fala, dessa menina estudando, esses casos que a gente ouve das pessoas passando em vestibular, filhos de família carente, isso é promoção social. Isso é a legítima assistência e promoção social espírita. Não é só da sexta. E o interessante é que os trabalhadores antigos estão sentindo isso agora também. Aqueles que eram radicais para não mudança, tem 30 anos que eu faço assim, tem 20 anos que eu faço assim, estão pedindo. Olha bem, então quando chega a hora, realmente é muito emocionante. E a gente agradece imensamente por essas oportunidades, esses momentos que a gente tem de compartilhar aí essas experiências, ouvir o Carlos aí falar com tanta propriedade, isso é muito bom. O Dardier falando sobre a situação também, assim, é cada um na sua experiência, Edivaldo, é muito bom. Nossa, igual aqui, agora nós temos aqui poucos participando, muitos já saíram, mas sai levando algo novo. Isto é muito bom. Muita gratidão, muito obrigado a todos. Aliás, esse tema homossexualidade precisa ser falado no centro espírita, porque às vezes as pessoas perguntam qual é a visão do espiritismo. E, de repente, parece que o espiritismo é assexuado, não se fala de sexo, é tabu. E nós temos uma vasta literatura aí para nos subsidiar a nossa fala. Não vai ser um achismo, vai ser fundamentado. Emmanuel, André Luiz e tantos outros. E é muito interessante também que tem muitos espíritas aí, muitas pessoas fazendo até estudo preocupado aí com a virgindade de Maria. Se Maria era virgem, se Maria era... Meu Deus do céu! Olha que preocupação. São discussões estéreis, né? Porque não leva a nada. A gente vê a grandeza que é a sexualidade humana. Todos nós viemos do sexo. O sexo é algo divino. É igual o nosso olhar, a nossa fala. O que nós estamos fazendo com o nosso olho, com a nossa fala? O quê? Tem gente que tem um preconceito, aliás, a maioria da sociedade tem um preconceito muito grande quando fala-se de sexo. E é uma coisa tão natural, tão sublime, uma coisa divina. É o uso que nós fazemos de tudo que nós temos, toda a nossa condição é que faz a diferença. Então, precisamos de aprender a falar disso tudo com naturalidade. Sim, até porque causa até doença mesmo. Eu estava assistindo uma série esse final de semana que é baseada em fatos reais. E é justamente o rapaz desenvolveu um caso que foi baseado naquele Psicose do Hitchcock. É um caso real que ele se baseou para fazer o filme. E aí a gente vê que a raiz de tudo está no sexo, porque a mãe dele falava que o sexo era do demônio e colocou isso na cabeça dele, que ele não podia ter desejo, que ele não podia. Aí ele começou a desenvolver, né? Ele devia ter uma doença, uma esquizofrenia, não sei porque eu não acabei a série ainda, mas primeiro a gente já vê isso, é tudo fruto de achar que o sexo é uma coisa errada, é uma coisa do mal, e o mal que causa tanta gente ainda causa hoje. E ainda causa. E ele parece que tem uma questão de homossexualidade também, que também é abafado ali, como se fosse uma coisa do demônio, como se ele não fosse bom, que desenvolve, a gente vê tanta coisa, né? Tanto suicídio às vezes, que é por isso, porque a pessoa não quer se assumir. Então a gente tem que falar assim, a gente tem que falar para acolher essas pessoas também. Gente, alguém mais quer falar? Então eu vou agradecer a todos que estiveram aqui com a gente hoje, agradecer o Carlos e a todos que participaram com a gente aqui. E lembrar na nossa prece agora da Helena, que é do 25º CRE. A Helena está com problema de saúde, não pôde participar com a gente hoje e pediu para a gente colocar ela nas nossas orações, que ela está com uma erisipela e não vai poder participar, está com problema na perna.
pedir por todos aqui, agradecer principalmente a Deus e a todos vocês que estiveram aqui hoje com a gente. Dardia, você faz a prece final pra gente, por favor? Senhor Deus Pai, agradecendo imensamente por essa nossa terça-feira, essa bela noite de terça-feira, onde conseguimos realizar mais um encontro de amigos, com esse objetivo comum que a APSE nos traz de olhar para o próximo, Senhor. Pedimos pela nossa amiga Helena, pela Graça, seu filho, por todos os demais amigos que necessitam, Senhor, desse nosso apoio. Porque uma coisa que nós temos que ter em mente é que nós devemos sim apoiar. Porque tem muitos querendo apenas isso, um apoio, pois tem uma vontade muito grande de crescer, de ser alguém e de se mostrar, não para se mostrar melhor, mas para se mostrar que consegue fazer algo, que consegue pertencer e que apenas quer buscar o seu lugar, Senhor. Então, que consigamos fazer isso, promover essa oportunidade, esse monte de pessoas que tem aí, esperando apenas, às vezes, um olhar, uma atenção, esse apoio, Senhor. Que sejamos cada vez mais apoiadores, levando a doutrina, bem como o Evangelho segundo o Espiritismo, Senhor. Com tudo que Jesus nos pede e com toda a graça que Deus nos dá para esse trabalho. Obrigado, Senhor, que assim seja. Obrigada, gente. Boa noite. Até mês que vem. Até logo. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Tá, obrigada. Beijo. Obrigada, gente. Fiquem com Deus. Até logo. Tchau, tchau.